Beleza, meus queridos? Bem-vindos de volta. Vamos dar sequência na nossa aula do JK. Começamos a falar dele agora há pouco e eu apresentei algumas características, primeiramente, do seu modelo econômico, nacional desenvolvimentismo, os investimentos públicos nas empresas estatais de base, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, etc., e facilitação para os investimentos privados, nacionais ou multinacionais, nas indústrias de bens de consumo, duráveis e não duráveis, tá bom? Então, o JK foi o responsável pela fusão dos modelos econômicos, do nacionalista e do liberal, tá bom? Que vai ser chamado de desenvolvimentismo ou nacional desenvolvimentismo para alguns, certo? Tá, maravilha. Eu disse para vocês que essa fusão, ela também, né, se mostrou na área cultural, a bossa nova misturou o samba com o jazz, tá? E o JK apresentou, portanto, o seu plano de metas, discutido já na aula anterior. Esse desenvolvimento econômico e essa integração nacional eram a base das propostas do seu plano de metas, ou seja, a infraestrutura e a industrialização do Brasil, tá, estariam ali atrelados nesse plano de desenvolvimento econômico. Tá? Então, esses investimentos diversos, vou colocar aqui, ó, investimentos em diversas áreas, certo? Beleza? De investimentos em diversas áreas. Nós vamos começar aqui, né? Até para fazer uma justiça ao plano SALT, tá? A saúde não entra, né? Mas a alimentação sim. Então vou colocar aqui, ó, alimentação, tá? O governo na questão da alimentação, ele adotou um programa de empréstimos aos produtores rurais, tá? Então, na área da alimentação, empréstimo aos produtores rurais. Transporte, né? Só para eu pegar aqui, tirando o S do SALT, pegando as demais. Transporte, saúde também, avanço, né, no sistema de saúde pública, enfim. Transporte. Só que no caso do transporte do governo JK, o transporte rodoviário, certo? Ganhou destaque. Então, eu coloquei aqui rodovias já para deixar bem claro, mas eu vou colocar aqui, ó, construção, duplicação e pavimentação de rodovias, né? Milhares de quilômetros de rodovias foram construídos, duplicados ou pavimentados. No caso da duplicação, a Rio-São Paulo, que passa a ser chamada rodovia Presidente Dutra, ou Presidente Eurico Gaspar Dutra. O Dutra tinha pavimentado no governo dele, e agora no JK, essa rodovia foi duplicada e, tragicamente, o JK morreria nessa rodovia num acidente automobilístico no ano de 1976. Tá? Só que mais do que enfatizar a construção de rodovias, a opção por esse meio de transporte é também, né, um divisor na história das ferrovias. Ele não só investiu em rodovias, mas também deixou de investir em ferrovias. E para muitos isso é apontado como um grande problema, pois a dimensão territorial do Brasil, né, um país com dimensões territoriais continentais, teoricamente funcionaria muito melhor com as ferrovias. Então começa aí o desmonte das ferrovias e uma predileção para as rodovias, até porque as montadoras de veículos começariam a se instalar no Brasil na década de 50. Tá? Transporte,
né, seguindo aí a ideia do Plano Salt, energia, tá bom? Então, ó, construção de grandes hidrelétricas, tá? Construção, opa, de grandes hidrelétricas. Certo? Nós temos aqui, por exemplo, a concretização da hidrelétrica de Paulo Afonso, tá? A hidrelétrica de Três Marias, certo? E a famosa hidrelétrica de Furnas. Beleza? Então, Paulo Afonso, Três Marias e Furnas. Lembrando que Paulo Afonso tinha sido iniciada pelo Dutra e não tinha se concretizado, tá bom? Furnas, em particular, na região sudeste, para fornecer energia para esse novo projeto, que era a industrialização. Certo? Então, a industrialização só se tornou algo viável porque tinha geração de energia e as rodovias. Eu vou repetir algo que eu já coloquei, mas é necessário, tá? As estatais de base, tá? Vamos colocar em maiúsculo aqui, estatais, vai. Fica mais legal. Estatais de base. Cara, vocês viram que eu domino tudo aqui, né? E privadas de bens de consumo. Pode ser bens de consumo duráveis, que geralmente eram multinacionais, ou bens de consumo não duráveis, que geralmente eram nacionais. Tá? Além da industrialização, né, que não fazia parte lá do plano do Dutra, aqui também entra algo que não estava presente no SALT, tá? Educação. E no caso do JK, por causa da industrialização, essa educação, certo? Ela é representada pelos cursos técnicos. Ou, outro nome que se dá, profissionalizantes. Tá? Dentre eles, por exemplo, né, os cursos do Senai. Tá? Vamos profissionalizantes. Não dá? Vou mudar aqui. Cursos de qualificação da mão de obra. Beleza. Ó, qualificação da mão de obra urbana. Por quê? Para trabalhar nessas indústrias era necessário mão de obra qualificada. Tá? Curso técnico, torneiro mecânico, por exemplo, do Senai. Tá bom? E aí que vem o grande problema. A ideia era boa, né? Integração nacional, certo? O Centro-Oeste era realmente um vazio demográfico, era preciso integrar a região ao território. Só que a construção de Brasília, ela foi apontada pelo próprio governo como a meta das metas, a meta síntese, a meta principal, ou seja, o símbolo do governo JK. Tá? E aí é que entra o problema maior. Para poder construir Brasília num tempo recorde, de
de aproximadamente 3 anos, menos até, tá? Mas de aproximadamente 3 anos, o governo tirou dinheiro de onde podia e de onde não podia, tá bom? Então, as consequências serão trágicas para a economia brasileira, tá? É por isso que se fala o seguinte, o governo conseguiu sim, certo? O que se buscava. Então, durante o governo JK, ocorreu o tal do desenvolvimento econômico e aconteceu também a integração nacional, tá? Isso é inegável. Isso aconteceu. O Brasil se desenvolveu economicamente, a construção de Brasília integrou as regiões brasileiras, tá? Mas a pergunta que sempre foi feita é a seguinte: a que custo isso foi feito, tá? Então, olha, o custo é esse: endividamento externo, tá? Endividamento da vida externo, internacionalização da economia e dependência do capital estrangeiro, certo? O que mais? Aumento da inflação, vírgula, das desigualdades sociais, tá? Em razão do aumento do custo de vida, né? Então, aumento da inflação, do custo de vida, das desigualdades sociais e da marginalização e miserabilidade. Tá bom? É por isso que eu disse para vocês o seguinte: nem todo governo é só bom, nem todo governo é só ruim. Ele conseguiu atingir os objetivos para o qual ele havia proposto o seu plano de governo? Sim, atingiu, está lá. Ó. O Brasil se desenvolveu economicamente, isso é inegável, tá? Houve desenvolvimento econômico, isso é fato, beleza? Houve a integração nacional, isso também é fato, tá bom? O Brasil, com a construção de Brasília, integrou o Centro-Oeste, tá? Porém, com essas consequências negativas. Tão negativas que, como eu já disse para vocês na outra aula, ele não conseguiu eleger o seu sucessor. Tá? Ele não conseguiu eleger o sucessor. O Lott não conseguiu ser eleito presidente da República. Beleza? Por quê? Porque sentia-se na pele as consequências negativas do governo JK. Tá bom? Então, ó, esse é o resumo da aula, é o finalzinho dele. Eu chamo vocês para a gente fazer os exercícios, mas antes, né, eu vou colocar aqui para quem quiser dar um print. Então, se você, por curiosidade, né, se perguntou, caramba, se o JK
né, representa uma mudança nos paradigmas da economia brasileira, como é que ele não conseguiu eleger o seu sucessor? Por isso. Inclusive o Ronaldo Costa Couto aqui, ó, ele traz no seu livro uma informação que é a seguinte, ó. Para os ilustres economistas brasileiros, Brasília desarrumou estruturalmente as finanças públicas, entronizou crônico e corrosivo processo inflacionário, dificultando a governabilidade. E é antecedente importante dos desequilíbrios que ainda hoje, mais de 40 anos depois da inauguração, assombram o setor público e a economia do país. Tá? JK era uma pilha de simpatia humana, mas o desenvolvimentismo dele acabou em bancarrota e o Brasil estava cambialmente insolvente quando Jânio Quadros tomou posse. A construção da cidade de Brasília quebrou a previdência social, desviando recursos da Seguridade Social para a execução de obras. Ou seja, a construção de Brasília desestabilizou o Brasil. No final do governo, a inflação prejudicou demais a figura do JK. Fala-se o seguinte, olha, os primeiros passos de construção de Brasília como capital estariam custando, em meados dos anos 60, algo em torno de 5 bilhões de dólares. Este valor considerava apenas a inflação. O valor alcançaria, nos anos 90, 70 bilhões de dólares. Ou seja, segundo esse analista, né, Teixeira, Brasília custou mais do que a própria dívida externa que o Brasil tinha. Então, isso explica o porquê do Juscelino Kubitschek não ter conseguido eleger o seu sucessor, o fato do lote ter sido derrotado. Tá bom, queridos? Eu chamo vocês, então, agora para os exercícios, tá? Para que a gente possa concluir o módulo. Na verdade, eu vou fazer diferente. Como eu vou ter que abrir ainda aqui, né, o Telegram, daquele jeito do Telegram não, o site Objetivo, eu vou encerrar a transmissão pelo Zoom e eu vou encaminhar as respostas para vocês pelo Telegram. Combinado? Então a gente encerra por aqui, mas eu acompanho vocês no Telegram, tá bom? E eu vou encaminhando os exercícios por lá. Senão até abrir aqui a gente vai ficar perdendo muito tempo e esse tempo é precioso. Beleza? Até já então. Estamos lá no Telegram, a gente já se vê. Valeu.